Que a graça do Senhor, o nosso Deus, que o amor de Jesus, o nosso Salvador, e que as consolações do Santo Espírito seja com todos vocês, meus queridos. Por aqui, Pastor Daniel, começando mais um momento de edificação da sua fé aqui no canal Acima da Média. Eu quero lembrá-lo de que nós temos a oração da manhã de segunda a segunda-feira e ela vai ao ar às 5 horas da manhã. O tema da nossa oração da manhã de hoje é a graça do perdão. Antes de prosseguirmos por aqui, eu tenho aquele pedido que é muito mais do que especial. Deixe o seu like, isso fortalece o canal, e inscreva-se se ainda não for inscrito, mas atenção, ative para o sininho com todas as notificações, assim você vai receber todo o conteúdo do canal Acima da Média. Nosso texto devocional de hoje é o texto de João, capítulo 8, do versículo de 1 a 11. Esse texto conta para nós uma história incrível de uma mulher que foi pega em flagrante adultério. O texto então vai nos dizer o seguinte, prestem bastante atenção. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reunia ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Numa outra versão nós temos escrito assim, em flagrante adultério, ou seja, ela foi pega no ato por alguém, possivelmente o seu marido ou algum parente, alguém. O verso 5 continua nos dizendo o seguinte: na lei Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Gente, que texto espetacular! Nós estamos diante da graça do perdão. Quando nós lemos esse texto, nós ficamos pasmos com a atitude dos fariseus e dos mestres da lei, que se julgavam senhores da lei. E com esta acusação diante desta mulher, esses mesmos mestres da lei e fariseus, que estavam à espreita procurando ter como surpreender Jesus com alguma questão muito difícil, mais do que depressa pegaram essa mulher, como já fora dito, que havia sido surpreendida em ato de adultério. Então eles a conduzem na presença do Senhor Jesus. Bom, Jesus nesse momento ele estava assentado, conversando com as pessoas e ensinando-lhes. E ali ele continuou. Os homens insistiram com Jesus e a resposta de Jesus sobre a acusação que era feita contra aquela mulher foi surpreendente. A grande questão é
se algum de vocês estiver sem pecado, então que seja o primeiro a atirar a pedra nela. Sabe, meus queridos, isso aqui nos ensina muitas e muitas e muitas coisas. Quantas vezes na jornada da vida nós observamos pessoas em situação de pecado, observamos as pessoas em situação calamitosa, até mesmo desagradando a Deus com as suas fragilidades carnais. Olha, se formos observar aqui o ensino, nós não deveríamos julgar o nosso próximo, antes aconselhá-los, assim como Jesus faz no finalzinho da história, a abandonarem os seus pecados e viverem uma nova vida. Então nós conseguimos aprender algumas coisas. Primeiro, que precisamos tomar muito cuidado ao apontar os nossos dedos para as pessoas em nossa volta, principalmente as que estão sendo surpreendidas em situação pecaminosa. Segundo, precisamos tomar cuidado com pessoas mal intencionadas que se aproximam de nós para falarem da vida dos outros, apontando os pecados dos outros, assim como os fariseus e os mestres da lei fizeram com Jesus. Mas em terceiro lugar, nós precisamos tomar cuidado com os nossos próprios corações, para que não sejamos enredados pela nossa própria carne a duas condições. A primeira, de fazermos vista grossa à situação pecaminosa que alguém possa estar vivendo em nossa volta. Não é esse o caminho. Mas a segunda é de tão somente ignorar esta situação pecaminosa. Jesus, ele zelou pelo seu próprio coração, e Jesus, nesse momento, ao se aproximar dessa mulher, faz-lhe uma pergunta, e a pergunta é tão simples: filha, aonde estão os teus acusadores? E a mulher assim então responde: Senhor, não estão mais aqui os que me condenavam. Jesus então declara que ele mesmo, por cuidar do seu próprio coração, não iria julgá-la, mas aponta o caminho. E aqui há uma grande bênção sobre a vida de todos aqueles que são filhos de Deus e que conseguem entender que podem ser um canal de bênção na vida das pessoas que estão em situação pecaminosa. Você pode conduzir essa pessoa ao arrependimento, mas sem julgá-la, sem jogar mais pedras, sem jogar pedras no âmbito psicológico da pessoa, sem condená-la, sem ficar apontando o dedo, sem ficar, julgando ou querendo achar um culpado para aquela situação. Jesus foi o mestre neste momento do amor, da graça e do perdão. Ele disse que não a condenava, mas não somente isso. Ele assim a orientou: filha, agora vá e abandone a sua vida de pecado. Vá e não peques mais. Minha palavra no dia chamado hoje para todos vocês que aqui estão é: primeiro, cuidado com o julgamento. Segundo, se vocês estão em pecado, eu lhes digo com todo o coração: vão e não pequem mais. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a reconhecermos quando falharmos, pois nós estamos diante da graça do perdão. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, obrigado porque um dia o Senhor nos perdoou. Obrigado porque esse perdão nos coloca numa condição de filhos. Obrigado porque esse perdão continua sendo vivo e eficaz sobre as nossas vidas, até porque nós não somos perfeitos. Infelizmente nós falhamos. Pequenas ou maiores ofensas nós cometemos, e nós agradecemos porque Teu Espírito habita em nós e nos coloca diante da consciência de que temos que recobrar a nossa consciência e alinharmos o nosso coração pedindo perdão ao Senhor. Muitas vezes na vida nós não precisamos de que ninguém nos fale. O Senhor mesmo vem e fala aos nossos corações.
Mas ao longo da jornada da vida, se cometermos falhas, que o Senhor possa usar pessoas para o nosso próprio bem. Mas não somente isso, nos usa para alertarmos aqueles que estão em pecado. Porque a tua palavra nos diz que o salário do pecado é a morte. E uma pessoa vivendo em pecado, insistindo numa vida de pecado, ela terá a morte eterna. Tem misericórdia, Senhor, daqueles que estão em nossa volta e que nós podemos alertar. Abre os ouvidos destes e dá-nos a graça de exercermos o perdão e de levarmos o perdão às pessoas em nossa volta. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça. Oramos na certeza da tua bênção, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus queridos. Que Deus abençoe a todos com essa palavra. Se você conhece alguém que está numa condição de falha, de erro, encaminhe essa oração da manhã. Certamente você vai abençoar a vida desta pessoa. É desafiador? Sim. E pode bem ser que Deus use esta palavra para trazer luz ao coração daquele que está em pecado, para que ele possa se arrepender dos seus erros e ter paz com Deus, porque afinal de contas é isso que Deus quer nos dar, a paz que excede a razão. Um abração a todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima oração da manhã.